Você está com a gente no Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e você também pode acompanhar o nosso programa no site futura.org.br. Adolescentes praticam menos crimes que adultos e são as principais vítimas da violência no país. Pois um estudo feito por pesquisadores de Goiás aponta que os adolescentes estão entre as principais vítimas de assassinato no Brasil e são aqueles que menos cometem as infrações. Esses dados, levantados pelo Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da Universidade Federal de Goiás, é recente. Segundo dados de 2012, obtidos no Índice de Homicídio de Adolescentes no país, Goiânia está entre as 10 capitais do Brasil com o maior número de mortes por homicídio entre 15 e 29 anos de idade. Em Goiás, a situação também é preocupante. O estado se encontra na 7ª posição no ranking, sendo que em 2009 ele ocupava a 16ª colocação. Então, para conversar sobre todas essas questões importantes, a gente recebe aqui no estúdio o Johnny Antônio de Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade da Universidade Federal de Goiás e veio de Goiânia especialmente para conversar com a gente. Tudo bem? Bem-vindo, Johnny. Joia. Bom, a gente tem os resultados do Mapa da Violência de 2015, que fala a respeito dos homicídios dos jovens e mostra que os números são alarmantes em todos os estados do país. O que o estudo de vocês do Núcleo conseguiu também esmiuçar? Essa nota técnica, ela trouxe 3 esclarecimentos sobre a dinâmica social dessa situação, né? O primeiro é que a gente está falando de um público que é muito mais vítima do que autor da violência. Segundo, que os atos infracionais praticados por esses adolescentes, em sua maioria, não são atos graves, né, concentrados na maior parte entre roubos e furtos, e a minoria homicídio, estupro e outros mais graves. E em terceiro, que a gente está falando de um público muito específico da sociedade brasileira. São, na sua maioria, jovens negros, pobres e em uma particular situação de evasão escolar. Certo. Esse dado recente, né, dessa pesquisa, se acumula junto com o Mapa da Violência, é importante nesse momento onde se discute justamente a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que teve aí em 2 tempos a sua aprovação na Câmara, agora vai para o Senado. De que maneira o Núcleo se mobilizou e está se mobilizando junto a essa causa? E aí, nesse sentido, a gente pontua 4 pontos fundamentais que devem fazer parte dessa discussão e que não estão sendo tratados, né, que são as possíveis consequências da redução da idade penal de 18 para 16 anos. Né? Quais seriam elas? A primeira é da possibilidade quase que automática de um aumento significativo da frota de veículos. Isso porque o Código de Trânsito não fala em uma idade específica para retirar a carteira de habilitação, mas de ser penalmente imputável na forma da lei. Sendo assim, com uma redução como essa, a gente estima que uma grande parcela das famílias de classe média no Brasil optariam por adquirir um automóvel e possibilitar o deslocamento dos seus filhos de forma autônoma e independente. Isso acarretaria um volume muito maior de automóveis. Ou seja, não tem a ver necessariamente direto com a violência. Com a criminalidade. Isso tem a ver com uma questão social muito mais ampla. Essa é uma questão. Essa é uma das questões. O álcool é outra, né? Como a gente tem uma cultura de consumo do álcool muito forte no Brasil, a gente tem também a possibilidade que esses adolescentes passem a consumir esse tipo de droga mais cedo. Um terceiro fator é a desproteção jurídica em relação a jovens vítimas de abuso e exploração sexual. E um quarto fator é uma possível desregulamentação do mercado de trabalho. Se hoje esses jovens têm algum tipo de proteção no sentido de trabalharem, mas se manterem vinculados às escolas, com a garantia de não trabalhar no horário noturno, isso também pode ficar comprometido com a redução da idade penal. Inclusive, a gente tem a lei da aprendizagem, que é uma questão que a gente discute toda semana aqui. De que maneira vocês percebem que pode afetar isso também? Então, quando a gente considera principalmente o interior do Brasil, em que há uma realidade de exploração do trabalho infanto-juvenil, como em carvoarias, canaviais, a gente entende que uma flexibilização desse tipo aumenta a desproteção de toda essa faixa populacional, que não é pequena, a gente está falando de milhões de adolescentes. Então, o impacto que a sociedade vai sentir não é só em termos de criminalidade ou no sistema prisional, que vai ficar ainda mais caótico. A gente está falando de uma mudança significativa do ponto de vista demográfico que afeta os 200 milhões de habitantes. Esse processo de criminalização da juventude também culmina no ano dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê medidas socioeducativas. Vocês trabalham com questões relacionadas a isso também no Núcleo? E é importante destacar sobre o ECA que há um certo equívoco geral sobre como que essa lei funciona e do que ela é capaz.
De um lado, ela realmente é um instrumento protetivo. A gente tem um dado de que, depois do ECA, reduziu o número da mortalidade infantil no Brasil e da inclusão de crianças no sistema socioeconômico. Agora, por outro lado, diferente do que as pessoas imaginam, o ECA não é uma lei frouxa ou branda, né? Os juízes no Brasil, em geral, são capazes de instrumentalizar o ECA de uma forma que ele se torne extremamente punitivo. Veja que o ECA tem 6 tipos de medidas socioeducativas possíveis, 3 delas prevêem restrição de liberdade, e os nossos sistemas de centros de internação em todo o país funcionam muito mais parecido com um presídio do que com uma escola, contrariando o próprio ECA, e a celeridade do processo é muito maior do que no processo adulto. Enquanto o adulto pode levar anos até ser julgado e condenado, um adolescente em um mês tem todo o seu processo tramitado e começa a responder pela medida, inclusive podendo ficar mais tempo internado que um adulto, porque o adulto tem sistema de regressão de pena. Ele tem esse benefício no processo. O adolescente não tem isso no ECA. Inclusive, há uma certa movimentação dos governos estaduais em relação a essa questão da aprovação da redução da maioridade penal, ou seja, o próprio sistema penal prisional do país acaba sendo afetado diretamente, além das discussões, né, da redução. Hoje o sistema não comporta. Nós somos a 4ª população carcerária do mundo, né, já temos quase 700 mil pessoas processadas, juntando quem está preso e quem não está, e temos um déficit de vaga de quase 300 mil vagas. E temos 22 mil adolescentes internados. Então, se passa a redução, o que os governadores farão para inserir esses jovens no sistema prisional que já está deficitário? Então, isso causa até um certo desespero no secretário de Segurança Pública do país e nos governadores. Então, nesse sentido, assim, pensar o que vai acontecer com o sistema prisional, que terá o caos de acomodação dos adolescentes e, ao mesmo tempo, vai possibilitar um recrutamento ainda maior por parte das facções criminosas, deixa qualquer gestor público apavorado com a ideia. Certo, a gente tem inclusive aqui o site do Necrive, que é necrive.cienciassociais.ufg.br, onde as pessoas podem conhecer inclusive críticas da própria Unicef em relação a essa aprovação da Câmara, pode conhecer um pouquinho mais a pesquisa. E também eu quero indicar esse site maioridade-penal.org.br, onde se pode acompanhar inclusive a tramitação. Eu dei uma contada aqui porque aparece justamente os senadores que já se manifestaram a favor ou contra, e atualmente, segundo esse site, 37 está contra a redução da maioridade, 31 está a favor. Qual é a sua percepção em relação a essa avaliação, tanto da Comissão de Justiça do Senado, quanto da votação dos próprios senadores? Aí, a minha percepção, e aí é já um pouco particular, claro, e não tanto baseado nos estudos, é de que esse é o momento para o Congresso fazer uma reflexão no sentido de perceber que, historicamente, o Brasil teve alguns avanços importantes nos direitos políticos, né, com o sufrágio universal, com o acesso das mulheres no sistema eleitoral, com a volta da liberdade de expressão depois do fim da ditadura militar, com a ascensão da possibilidade de a gente se filiar a partidos políticos e organizações políticas e sociais. Tivemos um avanço na recente década nos direitos sociais, com a inclusão econômica de 40 milhões de pessoas, com a inclusão no ensino superior de grande parte que não tinha acesso. Agora, a gente não pode abrir mão de ter um desenvolvimento sólido na consolidação de direitos civis. Esse a gente está um pouco atrasado. E o que significa isso? É garantir que as pessoas tenham uma segurança pública pautada na democracia e na ideia de cidadania. É ter cada pessoa, independente da sua raça, da sua cor, da sua condição financeira e econômica, ser tratado pelos organismos de justiça e de polícia da mesma forma que todo cidadão deve ser tratado. Então, a redução da idade penal significa, nesse momento, o entravamento desse desenvolvimento dos direitos civis. Seria retrair esse avanço que a gente precisa. Obrigada, viu, Johnny, pela sua participação aqui no Conexão Futura. Uma boa viagem de volta a Goiânia. Eu que agradeço. Até mais. Na nossa próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre uma instituição milenar, os palhaços. Exagero, ridículo e a crítica com muito humor e colorido. No programa de hoje nós vamos falar sobre o palhaço e a sua importância como uma espécie aí de válvula de escape e espelho irônico da nossa sociedade. Você não pode perder esse bate-papo. Desde já você pode participar através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp também. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Destino Educação Brasil. Até já já.